Olá, eu sou o pastor Nilson Lima e você está no canal Gotas de Sabedoria. Eu quero muito que você possa compartilhar essa mensagem com outras pessoas, porque a palavra de Deus ela é sempre muito bem-vinda aos corações, não é? Se você se inscrever, então eu vou me sentir muito honrado em poder de alguma forma trazer a palavra de Deus ao seu coração. Então curta, compartilhe, aperte o sininho e nós vamos fazer crescer esse canal, tá bem? Hoje nós vamos meditar lá no Salmo 105, versículo 39, que diz assim: Ele estendeu uma nuvem para lhes dar sombra. As árvores que Deus criou, elas não foram feitas apenas com o propósito exclusivo de produzir frutos, não é? Ou então produzir flores, sementes para poder se plantar outras árvores do mesmo tipo. Nem foram feitas apenas para nos dar a lenha para nos aquecer no inverno, ou então a madeira para a gente poder construir os móveis. Não, elas têm ainda uma função muito importante, que é também oferecer a sua sombra, tanto aos homens, como ao gado, como também às aves do céu que constroem nelas os seus ninhos, não é? Na Bíblia Sagrada a gente vê a importância das árvores, da sombra que vem delas, quando Agar, quando foi expulsa por Abraão e saiu com seu filho Ismael vagando pelo deserto, chegou um momento em que a sombra de uma árvore trouxe alívio a Ismael, não é? O próprio Abraão, a Bíblia diz que quando ele se encontrou com 3 anjos, a Bíblia fala que isso aconteceu lá debaixo dos carvalhais de Manre, não é? Porque era bem na hora mais quente do dia. A sombra proporcionou aquele lugar para um encontro maravilhoso. A Bíblia também fala de Natanael, já no Novo Testamento, que ele estava debaixo de uma figueira antes de ir se encontrar com Jesus, não é? Bom, Deus é um ser que ele não sente nem calor nem frio. Ele podia ser uma pessoa avessa a todas essas necessidades que nós temos, não é? Mas ele sabe o que é o calor do deserto, ele sabe o que é o calor do verão, o calor da hora do meio-dia, não é? Então, ele, na sua imensa misericórdia, ele providencia a sombra necessária. No caso de Jonas, quando foi lá e pregou em Nínive, ele se assentou para ver a destruição de Nínive, Deus fez crescer uma boboreira para poder fazer sombra ao profeta, não é? Para livrar a sua cabeça do calor. E isso deu grande alegria ao profeta Jonas. Quando os filhos de Israel eles saíram do Egito, a Bíblia fala que eles começaram a iniciar ali uma caminhada que duraria 40 anos no meio do deserto. Então Deus estendeu sobre eles uma nuvem para lhes dar sombra. É disso que fala o texto, né? Deus estendeu um grande toldo, um grande guarda-sol, para poder abrigar mais de 2 milhões de pessoas, meus irmãos. E sabe o que é maravilhoso, né? É maravilhoso porque a gente percebe que essa sombra que Deus proporciona não é somente no aspecto físico, das sombras das árvores, não é? Dessa proteção do grande astro do nosso sistema, que é o Sol. Não. No sentido alegórico também, metafórico, espiritual, também existe essa proteção da sombra de Deus, não é? Para nos livrar de incômodos que não são vindos dos raios solares que saem do sol. Por isso, existem declarações dos salmistas durante o livro de Salmos que diz assim: os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas, lá no Salmo 36, versículo 7. Também lá no Salmo 63, versículo 7 diz assim: canto de alegria à sombra das tuas árvores. Então, num segundo sentido, a sombra pode vir tanto das asas de Deus, como pode vir pela mão de Deus, não é? De qualquer modo, a sombra de Deus é sempre bem-vinda, como acontece lá no Salmo 91, não é? Aquele que se esconde à sombra do Onipotente descansará. A sombra de Deus, seja ela física, metafísica, alegórica, ela é sempre bem-vinda se for da parte de Deus. Talvez você esteja precisando disso hoje, não é? Então pede: Senhor, me cobre com a sombra de suas asas. Fica com essa palavra.